Neste vídeo, a vida e a morte de um dos decanos do Ministério do Belém, pastor Paulo Lucas Sacramento, falecido no dia 26 de março de 2024 em casa, aos 81 anos de idade, de causas naturais. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Pastor Paulo nasceu no dia 21 de agosto de 1941 em São Paulo, filho de Jaime Lucas Sacramento e Cacilda Baroni Sacramento. Ele foi casado com a irmã Marlene Martins Sacramento por 62 anos. O casal tiveram 9 filhos vivos, 7 filhos: Oslair, Francisco, Késia, Cristiane, Marcos, Paulo e Éder, além de 18 netos e 7 bisnetos. Formada em teologia pelo IPB do Rio de Janeiro e o IBAD de Pindamonhangaba, bacharelado e mestrado pela FAETEL e licenciatura em História, ainda cursou Psicologia, Sociologia pela Faculdade Salesiana. Na época em que era o dirigente do setor no Tucuruvi, hoje Santana, e mesmo na vida militar já era pastor há 4 anos. Muitos obreiros do Ministério do Belém falaram para que ele deixasse a carreira militar pela igreja, porém aguardou Deus confirmar. Em 1974, Jesus falou com ele. Além de militar, ele fazia um bico, e em certo dia ele foi dispensado desse trabalho. Ao retornar para casa, ele passou por uma praça em frente à aeronáutica e ouviu uma voz dizer: Paulo Lucas Sacramento. Olhou e não viu ninguém. Perguntou quem era e Deus lhe respondeu: sou eu. Deixa tudo, vou cuidar de você até o fim. No outro dia foi ao quartel, pediu baixa e foi empossado na Assembleia de Deus Belém, em Orlândia, São Paulo. Assumiu a igreja ainda na condição de militar, porque a baixa demorou uns dias, pois um coronel não queria que ele saísse, mas com a ajuda de outros oficiais alcançou a vitória. Foi ordenado a presbítero no dia 13 de setembro de 1970 e consagrado a pastor em 16 de outubro de 1974, 4 anos depois. Ele dirigiu a igreja no bairro do Tucuruvi, em São Paulo, pastoreou as igrejas de Orlândia de 1974 a 1977, Descalvado de 77 a 82, Aquidauana de 1982 a 85, Presidente Prudente de 85 a 87, Osasco de 87 a 90. Ele foi pastor auxiliar em Santos de 1990 ao ano 2000, em Miami e Pompano Beach de 2000 a 2014, pastor auxiliar no Belenzinho de 2014 a início de 2019 e atualmente ele era pastor setorial em Barueri. Além disso, ele participou de diversas cruzadas evangelísticas, dentre elas com Hidekazu Takayama e o americano Bernard Johnson. Ele foi convidado pelo Ministério de Santos para assumir uma base missionária em Miami Garden, na Flórida. Depois a base missionária foi vendida e ele continuou na América, pois ele tinha uma igreja com 180 pessoas. Em 5 anos chegaram a ter 300 membros e nos anos 2000 eles já tinham 540 membros. Isso na América é uma mega igreja. Durante os 14 anos que esteve lá, sustentaram 54 missionários, alguns no Peru, 16 em Honduras, 25 em Cuba.
Quando eles enfrentaram a crise imobiliária na América em 2008, nesse ínterim, 300 pessoas que eram membros da igreja de lá voltaram para o Brasil, pois perderam o emprego. Então a obra missionária na época sofreu muito e tiveram que cortar recursos. Após esse período, lá nos Estados Unidos, em uma certa noite, Deus falou com ele: volta para o Brasil depressa. Voltou, veio para o Belém e o pastor José Wellington o disse: fica aqui comigo. E ele ficou até a sua morte. Ele teve um problema na próstata constatado por um exame de rotina e o médico lhe disse que seria necessário fazer uma cirurgia e que ficaria com um problema de incontinência urinária. Ele orou a Deus e conversou com seus filhos, e um deles, o mais velho, indicou-lhe um médico alemão lá de Curitiba e agendou-lhe uma consulta com ele, que o explicou como seria o procedimento, o qual fez após alguns dias com muito sucesso e graças a Deus não ficou com sequelas. O pastor pregou no Gideões Missionários em Camboriú, Santa Catarina, em 9 ocasiões, desde o 5º encontro. Porém, devido a ele ser convidado em uma convenção realizada pela Confradesp, um dos pastores que já dorme no Senhor fez uma reclamação sobre o povo de São Paulo ir a Camboriú e ele o atacou de forma direta e disse: o povo de São Paulo vai porque o nosso secretário da convenção é um dos pregadores dos Gideões. Ele se defendeu ao dizer que amava a missão e Camboriú faz missão. O presidente perguntou-lhe o que deveriam fazer. Ele sugeriu que deveriam também dedicarem à obra missionária. Naquele dia foi registrado o nome do pastor Valdir Bícego e de mais 3 outros pastores. Na primeira reunião que fizeram, chamaram o referido órgão de Ceifeiros em Chamas. Na realidade, não alcançaram o alvo, que era fazer missão no estilo de Camboriú. O plano inicial para os Ceifeiros em Chamas era enviar missionários. O pastor Paulo Lucas sempre gostou muito de construção. Por onde ele passou, construiu templos. Em São Paulo, o maior templo foi a sede do setor em Osasco, onde ele construiu também mais 6 congregações. Atualmente são ao todo 39 templos construídos. Já estavam com a planta pronta para Barueri, onde em 2 anos conseguiram 3 terrenos. A sede atual está há 21 anos em um prédio alugado. O futuro templo está localizado em uma área central, onde está todo o comércio de Barueri, em frente ao ginásio de esporte, em uma área de 30 por 50 metros. A planta já está aprovada pelo pastor José Wellington. O pastor Paulo Lucas Sacramento iria construir um templo para 2.000 pessoas sentadas. Em 24 de junho de 2019, ele recebeu um título Cidadão Embuense das Artes pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à comunidade local. O pastor Sacramento deixou uma mensagem aos pastores mais jovens. Aos pastores mais jovens, não se firmem na ideia de que diploma resolve. O pastor João Colenda, quando ele fez IBAD em Pindamonhangaba, pegava o diploma na mão e dizia: isso aqui não expulsa demônios nem cura enfermos. Vocês estudam para conhecer a Bíblia, mas vocação é Deus quem dá. Então, tem que ser na oração, no jejum, trabalhar e crer que ainda existem milagres. Durante seu ministério, o que também deu sustentação à igreja foram as curas de cegos, paralíticos e etc. O pastor Paulo Lucas Sacramento faleceu o mês passado, dia 26 de março de 2024, em casa, aos 81 anos de idade, de causas naturais. Nesta imagem, ele aparece com o pastor Gilberto Marques,
Souza, líder da Assembleia de Deus no estado do Pará e presidente da Comiadepa, falecido 4 dias antes que ele, no dia 22 de março de 2024, ambos com praticamente a mesma idade, 82 anos e 81 anos de idade, respectivamente. O velório ocorreu no templo antigo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, localizado na Avenida Conselheiro Cotegipe, número 273, Belenzinho, São Paulo, onde milhares de pessoas, entre familiares e irmãos em Cristo, amigos e conhecidos, compareceram para deixar suas últimas homenagens pelo grande homem que Paulo Lucas Sacramento foi. O sepultamento ocorreu no cemitério Alfa Campos, Jandira, na tarde do dia 27/3. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.